Graça e paz, povo de Deus. Olha eu aqui mais uma vez no meu canal, tudo bem? E vamos nós com mais vídeos. No vídeo passado, se você acompanhou, eu falei sobre Jesus. Como Jesus é reconhecido entre os judeus. Como eles veem o Messias. E eu falei de 3 razões o porquê dele rejeitar Jesus. E eu decidi continuar sobre esse tema, falando do judaísmo. Só que nesse vídeo eu vou falar do judaísmo em 2 vertentes. Dentre tantas vertentes, eu queria falar do judaísmo ortodoxo e do judaísmo messiânico. Qual é a diferença? Quando a gente estuda o judaísmo, nós temos que primeiramente definir, o que é o judaísmo. E existem 3 definições do judaísmo, mas eu queria ficar só em cima dessa definição, que a gente chama da definição religiosa, a definição tradicional. O que faz uma pessoa ser um judeu? Primeiro, ou ele nasce de um descendente de um judeu, de um pai, de uma mãe ou de um avô, ele é um judeu. Ou quando ele se converte ao judaísmo, quando ele adere à religião, e assim ele se torna um judeu. E o que é um judeu ortodoxo? Quando nós estudamos o judaísmo, existem essas 3 vertentes mais modernas, que é o judaísmo ortodoxo, o conservador e os reformistas. Quando nós analisamos essas 3 correntes, eu não vou ficar em cima das 2 últimas, eu vou ficar só em cima da vertente ortodoxa, mas das 3, gente, a ortodoxa é a mais conservadora. Para um ortodoxo, a Torá é imutável. Assim como Moisés escreveu, assim como Deus deu aquelas leis, tem que ser seguida rigorosamente, assim como está na Torá. O que é que o judaísmo ortodoxo prega? O que é que eles pregam? Eu listei aqui algumas coisas do que eles pregam, tá bom? E nós vamos estar analisando nesse pequeno estudo, sobre as suas crenças, do que acreditam os judeus ortodoxos. Eles acreditam em um único Deus. Eles não dividem Deus em 3 partes, como os cristãos fazem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não. Há um só Deus. Faz parte da doutrina central do judaísmo, de defender essa essência única de Deus. A terceira coisa é que a escolha de Deus pelo povo judeu como o seu povo especial. Eles têm essa crença que nós somos a nação santa, o povo especial de Deus. Eles são bem exclusivistas, E vamos nós, o que mais? A responsabilidade de preservar e propagar os ensinamentos divinos e prática. Para eles há essa necessidade de participar dos rituais, das festas bíblicas. Eles conservam isso. Eles têm que estar realizando todas as festas, todos esses rituais. Existem também mais rituais que ele tem que observar. O Shabat, a guarda do sábado, é lei. Eles têm que guardar o sábado. E também eles preservam a dieta, que eles chamam de kosher. O que é isso? É consumir apenas o que a religião permite comer. Existem certos tipos de alimentos, carnes, que um judeu não pode comer. Dentre tantas, a carne de porco. Eles não podem comer. Eles acham errado comer, porque Deus proibiu no Antigo Testamento. O que mais? Praticar o que é conhecido como pureza conjugal. Dormir em camas separadas. Usar tipos específicos de roupas. O que mais? As mulheres casadas devem cobrir os cabelos com perucas. Eles têm esses costumes, E também eles usam o hebraico como língua do povo. E eles também têm a esperança de libertação nacional, ou seja, com a vinda do Messias. E o judaísmo ortodoxo, o judaísmo conservador e o judaísmo reformista, esses 3, eles rejeitam
completamente Jesus e Yeshua como Messias. Se você falar em Jesus para ele, você está falando um erro grotesco, você está falando uma heresia. E agora vamos para o segundo grupo. Falei dos judeus messiânicos, que eles começaram ali por volta do século XIX, na Europa, né? Também existe uma espécie de judaísmo nos Estados Unidos, que começou nos Estados Unidos no século XIX. Quem predomina mais ali nos Estados Unidos são os reformistas e são os conservadores, né? Os ortodoxos vai ter a sua predominância em Israel, em Jerusalém. E os judeus messiânicos? Os judeus messiânicos, meus amados, começou também nesse boom, né, no século XIX, ali na Inglaterra. E os judeus messiânicos, para essas três correntes do judaísmo que eu citei, eles não encaram, eles não recebem, eles não interpretam os messiânicos como uma corrente do judaísmo. Eles não, eles têm um forte preconceito com os judeus messiânicos. Eles dizem que é um grupo cristão, que aderiram a alguns preceitos e leis e princípios da Torá, do judaísmo. Mas eles não recebem um judeu messiânico como um judeu verdadeiro, como um judeu na sua totalidade. E existe duas diferenças quando se fala dos judeus messiânicos. Existem uma ala majoritária que acredita que Jesus não é só o Messias, mas Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. E existe a outra ala dos judeus messiânicos, que é uma ala minoritária, mas ela acredita que Jesus é o Messias, ele é o Messias, ele é um ungido de Deus, ele é uma espécie de profeta maior, mas jamais Deus. Jesus não é Deus. E Yeshua não é Deus. Porque os judeus messiânicos que não recebem, que não crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, eles acreditam no unitarismo. O que é unitarismo? Foi uma corrente teológica do século IV, né, ali. Eles defendiam que Deus é único, em essência. Ele é indivisível, ele não pode ser dividido em partes. Jesus, o Espírito Santo, não. Para o unitarismo, o Jeová é Deus, Jesus é o profeta. E o Espírito Santo ele pode ser interpretado como uma força ativa, interpretado como a presença de Deus, mas jamais Deus. Há um só Deus. Assim acreditam os judeus messiânicos, essa outra vertente. Existem duas vertentes concernente à natureza teantrópica de Cristo, teantrópica de Deus. Que um grupo, que é o majoritário, acredita que Jesus é Deus, assim como os cristãos. E o grupinho minoritário do judaísmo messiânico acredita que Jesus não é Deus. Ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, ele é o escolhido de Deus, mas não Deus. Entendeu? Então, esses dois tipos de judaísmo, eles se dividem dessa forma. É um pouco complicado quando nós estudamos o judaísmo. Não é fácil, é difícil, mas você tem que destrinchar. Eu queria deixar claro para vocês esses dois tipos de judaísmo. É por isso que os judeus ortodoxos, reformistas e conservadores não recebem, não interpretam os judeus messiânicos como uma corrente do judaísmo. Eles são cristãos. Mas quando você chega para um judeu messiânico, que se considera um judeu messiânico, que crê em Jesus, ou como Deus, ou como Messias, se você chamá-lo de cristão, ele não aceita. Eles dizem assim, nós não somos cristãos, nós somos judeus. Não nos classifique como cristãos, nos classifique como judeu, da raiz abraâmica,
que guarda a Torá, que respeita os princípios, as leis, as festas, a Torá, o Talmud também do judaísmo. Eu vou ficar por aqui. Posso continuar com esse tema em mais vídeos. Eu queria falar para vocês, antes de terminar esse vídeo, eu vou estar colocando aqui, nesse vídeo, a chave do meu Pix. Se você puder me ajudar com alguma quantia, fique à vontade, tá bom? O propósito é fazer esse canal crescer e comprar mais ferramentas para dar melhoria para vocês, tá bom? Então fique à vontade, Deus te abençoe e aguarde os próximos vídeos. Mas toda terça, toda sexta, às 5 horas da tarde, eu estarei enviando o vídeo aqui no canal, tá bom? E quando você receber a notificação, por favor, vai lá, assista o vídeo, se delicie no vídeo, recebendo o conteúdo. Deixa o teu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E vamos nós, tá bom? Fica na bênção, fica na paz. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.